Se você vai fazer o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2023, hoje nós vamos estudar raciocínio lógico. Nós vamos fazer um intensivão de questões de alguns assuntos que com certeza a banca do seu concurso vai cobrar no dia da sua prova. Vem comigo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Matemática à Prova. Para quem não me conhece, eu me chamo Eric Marcelo, professor de matemática e algumas disciplinas da área de direito. Se você caiu de paraquedas aqui, não me conhece, vem para esse vídeo e assiste até o final para não perder esse intensivão de questões. Vem comigo! Bom, galera do meu canal, já aqui com vocês na tela do tablet, vamos lá. Hoje você vai aprender de uma vez por todas como funciona a tabela verdade exclusivamente para o concurso da PMPE. Para você aí que está ligado, agora dia 17 teve a prova da PMPA, né, do Pará. Inclusive a banca CESP e Sebrasp que aplicou e muita gente aí falou, deu o que falar nesta banca, né? Por ser uma banca bem complexa, mais difícil, né? Mas vamos ver aí os próximos dias. Então, agora o curso gente, um curso completo para PMPE de raciocínio lógico. Você que acompanhou a PMPA, agora você pode aí também acompanhar um curso completo de raciocínio lógico para a PMPE, tá? Que você que quer se tornar um PM aí, exclusivamente dessa carreira aqui, que é linda e maravilhosa, hoje você vai aprender de forma rápida, tá ok? E fácil esse assunto que nós temos aqui. E lembrando que esse aqui é o primeiro do nosso curso completo aqui no YouTube, que é totalmente grátis para você. Eu vou deixar um link aqui na descrição, se você quer aulas particulares, uma consultoria de como você deve estudar, né, a parte de raciocínio lógico e algumas matérias de direito que vai ter, né, algumas disciplinas de direito. Entra no link, fala comigo e faça sua inscrição e entre para a nossa turma. É um curso mais específico, tá? Aquele acompanhamento diretamente comigo aqui, professor Eric Marcelo. Vou estar contigo. A inscrição, o valor é um valor básico, apenas R$50, simbólico, tá? Que você vai estar fazendo aí mensalmente. Se você não quiser mais no outro mês, fica ao seu critério, tá? Então, para tá nas vagas, tá na turma, o link vai estar aqui na descrição. Você vai ter material em PDF, vai ter videoaulas, explicações, vai ter meu acompanhamento de como você vai estudar, o cronograma para você. Então é isso lá. Então isso, gente, tá lá para vocês. Corre e vamos que vamos. Bom, o assunto aqui, como você pode ver, tabela verdade aqui na PM de Pernambuco, tá? Matemática à prova agora vai estar empenhado na PM de Pernambuco. Vamos lá. Vamos dar continuidade por aqui no assunto tabela verdade, né, que está no edital da sua prova. O primeiro passo para construir uma tabela verdade é contabilizar, né, olha aqui, ó, contabilizar o número de linhas que é calculado pela potência 2n. Já eu vou explicar isso para vocês como funciona, né? É uma expressão obtida pelo número de possibilidades que uma proposição tem, né? Uma proposição, gente, quando ela é simples, você sabe que para você fazer uma proposição, ela pode ser simples ou pode ser composta. Em uma proposição simples, ela pode ter duas valorizações lógicas, ou ela pode ser falsa ou ela pode ser verdadeira, né? Aqui, ó, verdadeiro ou falso, elevado ao número de proposições simples, tá? Então isso aqui você vai entender já de maneira na prática como é que funciona. Bom, gente, vamos lá. Quando você se deparar em questões de raciocínio lógico, né, é um assunto mais específico para concurso, tá, gente? Não é aquele raciocínio lógico que tu vê na internet, que tu vê em site, que tu tem que pensar qual é a lógica e tudo mais para ver. Não, aqui tem os macetes, tem as regras, tá? Então é isso. O primeiro passo é a tabela verdade. Para quem não conhece a tabela verdade, vamos aprender hoje tudo que você precisa aprender dela, como é que funciona cada uma delas. Beleza, professor, o senhor disse que eu tenho que aplicar esta fórmula aqui, né? 2n. Isso mesmo, meu amigo. Esse 2n é a fórmula para você achar o número de linhas da tabela verdade. Para você construir a tabela verdade, por exemplo,
Tenho aqui, ó, a tabela verdade, eu tenho duas possibilidades, como a gente já viu, né? Ou ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E aí eu vou ter várias combinações para me fazer aqui, né? Eu posso ter, ó, verdadeira com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso, né? Essas são as possíveis combinações em uma proposição simples, né? Ela pode ser verdadeiro ou falso, falso verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro e assim por diante. Mas só que esse número complica, gente, quando aumenta o número de linhas da tabela verdade. Por exemplo, você tem uma proposição composta. Uma proposição composta, para quem não sabe, é quando eu tenho uma proposição que tem várias preposições simples dentro dela, né? E eu vou colocar aqui a primeira dica para vocês. Tem muita gente que, para identificar uma proposição simples numa proposição composta, né, você vai procurar o verbo, né? E é uma das formas de você procurar o verbo. Mas aqui o que eu mais recomendo é você achar o fechamento de pensamento. Mas como assim fechamento de pensamento, professor? Vamos ler aqui, ó. Eu tenho a proposição P. Ele diz o seguinte, ó, o policial está envolvido no caso. Ó, viu que teve um fechamento de pensamento aqui? Ó, o policial está envolvido no caso. Não tem mais o que eu falar. Eu vou falar o quê? Né? Só se eu quiser explicar mais alguma coisa, mas aqui nós estamos falando de raciocínio lógico. Aí tem a vírgula. Pode-se montar uma tabela... Aqui já vem o caso, né? Mas como você viu aqui, ó, a primeira parte, ó, o policial está envolvido no caso. A gente viu um fechamento de pensamento. Teve um pensamento. Ah, professor, teve um verbo? Aí teve, ó. Que o verbo está... Né, teve um verbo, então você usa as duas para identificar dentro da preposição quantas preposições simples possui, né? Olha, preposição que o policial é inocente. Aí ele diz aqui como é que funciona, né? Aqui que vai começar onde a gente vai separar as crianças dos adultos, né? Vamos lá. O policial é inocente. Olha, fechamento de pensamento. O policial é inocente. Tem verbo, professor? Tem um verbo aqui, né? O verbo está. O verbo está já. Um verbo de ligação, que é o né? Um verbo de ligação que você pode conhecer. Saber, né? O policial é inocente. Então, achamos aqui de duas formas. Ah, professor, eu não sei o que é verbo. Justamente, cara, por isso mesmo. Às vezes a gente está lá na agonia, não lembra como é feito a questão, como é que eu vou identificar quantas proposições simples tem numa proposição composta e assim vai. Bom, na tabela verdade, gente, a gente vai fazer combinações. E essa combinação vai ser justamente separada pelos conectivos lógicos. Os conectivos lógicos são esses aqui, o conectivo e, o conectivo ou, o conectivo ou, né? Mais na frente nós vamos ver aqui no nosso curso completo de raciocínio lógico, né? Depois vamos ter aqui o se então, né? A condicional se então, né? E o se, somente se. Somente, tá, vou emendar aqui, senão não vai aparecer. Se, somente se, são esses conectivos lógicos. Cada um deles existe uma simbologia, né? A simbologia do e é um chapeuzinho virado para baixo, do ou é para cima, do ou é para cima e um travessãozinho na parte de baixo. O se então é o mais famoso, que é a seta, né? Apontada só para um lado. O se, somente se, é duas setas, né? É uma seta apontada para os dois lados. E essa aqui é a simbologia dos conectivos lógicos. E a banca vai cobrar de vocês nas questões a combinação entre elas. Por exemplo, se eu juntar aqui, ó, o policial está envolvido no caso. Ó, o policial está envolvido no caso. Aí eu posso colocar um conectivo entre eles. Ó, vamos supor aqui, ó, preposição P, vou colocar o conectivo ou entre eles. O policial está envolvido no caso ou o policial é inocente. Então, a preposição que eu acabei de fazer a simbologia entre eles aqui, ó. Tá vendo? E aí, gente, na questão vai ter várias combinações, tá? Você vai fazer várias combinações e ele vai perguntar para você como é que acha o número de linhas. Por exemplo, vamos juntar essas duas preposições como a gente já fez aqui, né? O policial está envolvido no caso, o policial é inocente. Nós temos duas preposições simples. Se são duas preposições simples e eu quero montar uma tabela verdade, como é que eu faço, professor? Simplesmente você vai aplicar a fórmula que eu falei para vocês agorinha, né? Ó,
A fórmula é 2 elevado a n. O n representa a quantidade de preposições simples. Como eu falei, eu disse que tem duas, né? Então vai ser 2. Esse número 2 aqui da parte de baixo, por que que ele existe, professor? Porque nós estamos tratando da valorização lógica, né? O valor lógico de uma preposição simples, ela pode ter dois resultados, né? Um falso ou verdadeiro. Por isso que é o número 2. O n vai ser a quantidade de preposições simples. A gente já verificou que são duas preposições. Tá aqui, ó, o policial está envolvido, então eu vou colocar um 2 aqui na parte de cima, né, gente? Vou colocar aqui, ó, 2 e vou resolver a potenciação. Você simplesmente não vai fazer isso aqui não, gente. 2 vezes 2 vai dar 4, não é isso não. Significa que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Mas como assim deu no mesmo, professor? Simplesmente não, gente. Nós pegamos esse 2 aqui, ó, e repetimos ele 2 vezes. Mas, professor, deu 4. Mas não faça daquela forma, porque quando você for fazer em outras tabelas, né, que tiver mais linhas, vai dar errado a questão. Tá bom? Então, eu já descobri aqui, ó, que nessa tabela que a gente acabou de fazer, ó, quando eu tenho duas preposições, eu tenho 4 linhas. E se você reparar, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Eu tenho 4 possibilidades. E aí, meu amigo, pegou aí os macetes, já sabe como é que funciona a tabela verdade? Bom, gente, antes da gente ir para a questão, vamos ver como é que funciona mais uma vez aqui duas proposições, tá bom? Uma proposição pode ser representada por uma letra, como a gente já verificou agorinha, por exemplo, né? E eu coloquei outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, proposição é, proposição B. Professor, como assim proposição é, proposição B? Nessas proposições, gente, vai ter uma frase, né? Um fechamento de pensamento, como eu falei para vocês. Ana vai ao clube. Nós temos aqui uma proposição, né? E B, Bia vai ao mercado. Preste atenção que nós temos aqui fechamento de pensamento. Se tem fechamento de pensamento, logo após, gente, vai ter um conectivo, que fique você aí já preparado para as próximas vezes. Toda proposição pode ser valorada, ó, como verdadeira ou falsa, como a gente já verificou agora, né? Como eu tenho duas proposições, e a gente já viu esse caso ali na questão anterior, né? Vamos montar a tabela verdade? Vamos supor que eu não sei essa tabela aqui. Vamos supor que eu não sei o número de linhas, não sei nada. Vamos descobrir quantas linhas tem na tabela verdade, né? Quando eu tenho duas preposições. Ah, professor, já sei. Mas te calma, garoto. Se eu tenho aqui, ó, duas preposições simples, eu vou levar aqui, ó, a fórmula 2 elevado a n. O n representa o número de quantidade de preposições simples, né? Eu tenho duas. E a resposta aqui, ó, vai ser 2 vezes 2 igual a 4. Aí você faz lá bonitinho, professor, agora, né? Agora a gente já sabe como é feita a tabela, professor. E aí nós vamos lá montar a tabela. Ó, vou fazer. A gente sabe que pode ter duas valorizações, né? Valor lógico. Vamos lá. Estou aqui, ó, na preposição A e na preposição B, exatamente, né? Na verdade aqui é a preposição A e B, tá, gente? Vamos supor que é A e B, ok? Mas não tem problema, não vai confundir tua mente. Aqui nessa coluna eu tenho a preposição A e aqui nessa outra coluna eu tenho a preposição B, gente. Mas e aí como é que eu monto a tabela, professor, se já está tudo preenchido? Exatamente dessa forma, gente. No dia, você vai sempre dividir ela na metade, essa tabela. Vamos supor que eu quero montar a primeira coluna aqui, ó, só essa primeira coluna. Como é que eu faço? Simplesmente, se eu tenho 4, eu vou dividir no meio. Eu vou colocar 2 verdades e 2 falsas. Na próxima linha, já na próxima coluna, eu já não vou colocar de 2 em 2, eu vou colocar a metade do que a gente já fez aqui, ó. Se eu tenho 2 verdades no início, significa que na próxima eu vou dividir ela no meio. Vai ser uma verdade e uma mentira, uma verdade e uma mentira. E assim por diante, né? Tá aqui, ó, verdade, mentira, verdade, mentira. Ah, professor, se tivesse 8 linhas, então significa que eu ia ter que colocar 4 verdadeiras na primeira coluna e 4 falsas? Isso mesmo, meu amigo, é assim que funciona. Aí na segunda coluna, aí já vai ser 2 verdades e 2 falsas. Na terceira coluna, aí já vai ser uma verdade e uma falsa, uma verdade e uma falsa, e assim por diante. Pegou aí, meu amigo? Coloca aqui nos comentários para mim saber e vamos dar seguimento por aqui. Fiz essa parte em branco aqui para nós montarmos uma tabela verdade com 3 preposições, professor. Agora eu quero ver, agora o bicho vai pegar. Como é que eu monto uma tabela verdade? Vamos lá, se tem 3 preposições, caro aluno, significa que eu vou ter 3 colunas, né? Eu vou até fazer aqui já a primeira coluna, ó. A, B
C. Como é que eu faço essas colunas, professor? Assim, ó. Tá fazer reto aqui para você. Fazer maior aqui, senão não vai dar, né? E tchei. Pronto, ficou mais ou menos, tá aqui. Agora eu preciso, professor, saber quantas linhas tem. E para isso eu aplico a fórmula que eu já ensinei para vocês. Lembrando que eu tenho aqui, ó, nesse caso, A, B, C podem ser verdadeiras ou falsas. Se eu estou dizendo A, B, C e D aqui, significa, gente, que eu vou ter 3 preposições. Então eu vou ter 3 colunas. Mas a quantidade de linhas vai ser qual? E aí você aplica a fórmula 2N. N é o número de preposições. Vamos contar quantas preposições tem? Preposição A, 1. Preposição B, 2. Preposição C, 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 3. E aí, simplesmente, você não vai fazer isso aqui, não. 2 vezes 3, 6, acabou. Não, meu amigo, não é assim. Aqui nós estamos falando de potenciação. Aqui é uma repetição do número da base. O número de cima que vai determinar quantas vezes vai ser essa repetição. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Eita, professor, não entendi, não sabia de nada. E é assim mesmo, meu amigo, é assim que funciona. É a tabela verdade. Agora eu vou colocar aqui 8 linhas. Ó. Vou tentar fazer retinho aqui. 1, 2, 7. Eu acho que tem 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí, tem 8 linhas e 3 colunas. E aí, como eu falei para vocês, ó, se é 8, para a gente montar a primeira coluna, eu vou dividir no meio esse 8. Esse 8 vai virar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o marcador. Vai virar 4 verdadeiras, ó, verdadeira, verdadeira, verdadeira. E a outra metade vai ser falsa, 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 falsa. Bom, gente, como a gente dividiu aqui no meio de 4 em 4, eu já vou dividir esses 4 no meio também. Vai ser 2 verdades e 2 falsas. 2 verdades e 2 falsas. Tá? Como eu peguei 2, a próxima coluna já vai ser dividido no meio esse 2. Aí já vai ser alternado. Ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto, meu amigo. Agora nós preenchemos a coluna aí da tabela verdade quando eu tenho 3 preposições. Então a gente já aprendeu quando tem 2, quando tem 3, né? Quando tem só uma, a gente já sabe também. E é isso, meu amigo. Essa aqui é a parte introdutória de tabelas verdades que você precisa saber. E quero lembrar você, cara aluno, que quer aprender muito mais raciocínio lógico e algumas disciplinas de direito, as inscrições estão abertas para a segunda turma, tá, gente? Eu já tenho a primeira turma. A segunda turma vai ter apenas 50 vagas, tá? No valor de R$50. Na terceira turma, o valor já vai aumentar, já vai ser 100, tá, gente? Então corre, clica no link aqui, você vai falar diretamente comigo e após o pagamento, eu vou te colocar no grupo e lá você vai ver onde é que vai funcionar as aulas. As aulas são via Meet e ficam gravadas, você vai ter material em PDF, tá bom? E quero também te contar a novidade. Já temos aqui o primeiro simulado da PM de Pernambuco, tá, meu amigo? Baseado nas questões que vão cair no seu concurso público. Então, para você adquirir, o valor é apenas R$10 esse primeiro simulado, tá? Então, corre porque são apenas 100 disponíveis para vocês. Vamos lá, continuando por aqui. Bom, gente, aqui nesse próximo slide a gente já viu esse assunto, o número de valorizações possíveis ou número de linhas da tabela verdade, a gente já viu como é que funciona, tá? Agora temos aqui, ó, o primeiro caso, daqui para baixo, tá, gente? Letra A aí, ó. Dentro do parênteses eu tenho duas preposições simples, uma preposição A e a preposição B. E fora do parênteses eu tenho uma preposição C. E elas estão, gente, separadas por conectivos. Aqui, gente, é acostumado a banca a colocar a simbologia. A simbologia da seta aqui que vocês estão vendo, ó, é o C então. Esse aqui de fora, ó, já é o conectivo OU, que eu acho que você já está ligado aí. Inclusive, se você quiser ter noção como é que funciona esses conectivos, conectivo E, conectivo OU, vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição do vídeo para você assistir e ver, tá, gente, como é que ele funciona. É da banca da PMPA, né, mas não tem problema, porque o assunto é o mesmo que você vai estudar. Eu coloquei aqui, ó, para determinar o número de linhas de uma tabela, não interessa o conectivo, gente.
tá? Que fique bem claro, não interessa você conhecer, eu tô só fazendo aqui que é para te aprender já como é. Interessa as letras distintas, separe essa palavra aqui, ó, que é muito importante, as letras precisam ser distintas para você contar o número de valorizações lógicas, tá bom? Nesse caso, há 3 letras, né? Então, portanto, como é que eu faço a quantidade de número de linhas? Tá 23 aqui, né? Você ficou sem entender, né? Mas é assim, ó, é 2 elevado a 3, né? Que vai dar 8. Como é que funciona isso, professor? Que eu já não entendi foi nada. Calma, que eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona, tá bom? Na alternativa A, se eu tenho 3 preposições simples, a preposição aqui, ó, A, B e C, significa que quando eu aplicar a fórmula 2n, no lugar do n eu vou colocar 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 eu já sei que é o número 8. Tá? Então, a alternativa letra A, aqui a resposta é 8 linhas. Não está pedindo para a gente formar aqui a tabela verdade, tá? Mas se você quiser treinar em casa, fique à vontade. Na letra B, gente, vamos ver as letras que estão distintas. Então, eu tenho aqui, ó, letra A, letra B, letra C, letra D. Repare que aqui, gente, ó, tá 24, mas é 2 elevado a 4, tá, gente? Eu tenho 4 letras distintas. Então, vamos lá, aplicar a fórmula. 2 elevado a 4. Né? Então, faça a repetição. 2, esse pontinho significa vezes, se você não sabe, né? Vezes 2, 4 vezes, que vai dar exatamente igual a 16. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Ah, professor, estou pegando a manha. Então, vamos ver se você está pegando a manha. Alternativa letra C. A, se somente se, B, C, né? Aí depois tem B, conectivo E, a negação do conectivo C. Lembre-se, gente, que eu falei aqui para você saber, ó, distintas, né? E eu tenho aqui uma repetição, ó. O C, a única diferença aqui, que a simbologia que está na frente do C aqui na segunda parte, né, é uma negação, significa não, né? É uma negação, ele está negando, é uma simbologia, tá? Nessa aula que eu vou deixar aí no card, vai estar explicando para você o que significa a simbologia para vocês, cada uma delas, tá bom? Tá se repetindo uma aí, professor? Tá se repetindo aí a letra C, né? E tem outra se repetindo? Será que tem outra se repetindo aí? Não, né? Então vamos lá aplicar a fórmula. Tenho 3 preposições, ó. 1, 2, 3, A, C e B. Então é 2 elevado a 3, que vai dar exatamente 8. Aí se o professor pedir, o comando da questão pedir para você montar a tabela verdade, você vai lá e monta, né? A letra B, ó, vai ter 16 linhas, é aquele esquema. Divide 16 no meio, vai dar 8 verdades e 8 mentiras. Aí na próxima coluna, de 8 vai dividir de 4, vai ser 4 verdades e 4 mentiras. E assim por diante. Pegou, jovem gafanhoto? Já sabe calcular aqui e achar o número de linhas da tabela verdade? Vamos seguir aqui. Olha aí, mais exemplos para vocês, aí, mais questões para você. Ó. Se forem dadas as preposições, agora aqui, gente, olha, a preposição P, vamos ver quantas preposições simples tem dentro dela. Vamos lá. Ó. Se hoje é sábado, então amanhã é domingo. Eita, professor, vamos lá. Aqui eu tenho uma primeira parte, eu tenho a inicial do conectivo C, e logo aqui no meio eu tenho o então, então significa que eu tenho aqui o C então. Amanhã é domingo. Se eu estou falando que hoje é sábado e amanhã é domingo, nós estamos falando de 2 pensamentos diferentes. Ou seja, aqui nessa primeira preposição, eu vou ter 2 preposições simples. Eu vou colocar 2 preposições simples aqui? Não, gente. Primeiro a gente vai montar aqui abreviando. Ó. Se, ó, vou colocar dentro do parênteses. Ó. Preposição P significa aqui, ó, se hoje é sábado, então amanhã é domingo. Como é que funciona a preposição P? Vou colocar aqui, ó, hoje, o H, só as iniciais, ó, é sábado, então amanhã é domingo. Beleza, pronto, já fiz a primeira parte aqui, ó. Paulo vai ao clube ou Lúcio vai ao cinema? Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Paulo vai ao clube e Lúcio vai ao cinema. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Paulo vai ao clube ou, né, o vizinho. Lúcio vai ao cinema. Lúcio vai ao cinema. Pronto, fiz a primeira aqui, combinação. E aí, vamos lá. Pergunta-se quantas linhas tem a preposição P, o conectivo que você está vendo é o conectivo E, ó. Tá aqui, ó. P e Q. As letras são contadas em preposição simples. No exemplo acima. P é uma preposição composta, assim como Q. Nesse caso, não se pode considerar as 2 letras. Vamos lá, gente. Vamos verificar aqui que eu tenho alguns pensamentos repetidos. Será aqui?
Não, né, gente? Eu não tenho. Vamos lá, ó. A proposição, que nem ele diz aqui, ó, proposição A e B é as mesmas que estão aparecendo aqui, tá, gente? Você pode fazer do seu jeito. Pode colocar A, pode colocar B. Eu gosto de colocar as iniciais, que não é para me perder como é que funciona. A preposição que, ó, a gente já viu também, ó, é separado pelo conectivo ou, ó, C ou D, aqui, ó. Então, fica completando tudo, gente. Se a gente quiser completar tudo como ele quis aí, que ele disse, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, ele quer dessa forma aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as duas primeiras lá, ó. HS, C, então, AD, separadas pelo conectivo que está aparecendo aqui, ó, conectivo E, e eu vou colocar lá a outra parte, ó, né, que é o então. É isso? Na outra parte não é nem um então, gente, é o que a gente acabou de fazer aqui, ó, quando eu tenho um conectivo ou, e aí eu vou colocar aqui, ó, PVC ou, deixa eu colocar de outra cor aqui para você não se perder, ó, ou é L, né, LVC. Eita, parece algarismo romano, professor. Não, te acalma que não é assim não. Se você quiser facilitar o seu pensamento, gente, você pega e faz o seguinte, ó, coloca aqui no lugar do HS, coloca um A. Aqui você coloca um B, e aqui você coloca um C, e aqui você coloca um D. Então, repare que eu tenho aqui, ó, 4 preposições simples. E se ele te perguntar qual é o número de linhas, como está aqui, ó, para encontrar o total, então são 4 preposições. É isso, ó, 1, 2, 3, 4. Tem quantas linhas? Vai ser 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é igual a 16. Pronto, professor, já sei armar, já sei essa parte todinha aqui de combinação. Como é que eu vou fazer agora? Bom, simplesmente você vai praticar muitas questões, inclusive eu vou deixar aqui para vocês. Não esquece do simulado que você também pode adquirir aqui no link. É só você solicitar, eu quero o simulado, professor, como é que eu faço? E assim vai, né? Vamos continuar por aqui nossa aula. Direto aqui do seu concurso, minha amiga, meu amigo, vamos lá de primeira questão. Para quem não conhece, nós costumamos fazer muitas questões aqui no canal, então é muito importante que você se inscreva, deixe o seu like se você gostou dessa aula até aqui. Se você não gostou, coloque o seu dislike também aí, coloque o que você pensa aqui nos comentários. Na primeira questão, vamos ver o que é para fazer na primeira questão, né? Primeira questão, ó, engenharia, a quantidade de linhas da tabela verdade. Olha, ele está falando de quantidade de linhas, então significa que eu vou ter que lembrar daquela fórmula. Composta, ó, da proposição composta. Se João muito se preparou para o concurso e comprou muitos livros, então conseguiu uma boa pontuação. E aqui o nosso trabalho é só identificar quantas preposições simples eu possuo dentro aqui dessa frase que ele falou, né? Então vamos lá, ó. Se João muito se preparou para o concurso, ó, acabei de fechar um pensamento. Então eu já tenho aqui, ó, a primeira letra. Vamos lá colocar aqui a letra A para representar essa primeira frase. E comprou, olha o conectivo I. O conectivo E é o chapéuzinho para baixo. Comprou muitos livros, vou chamar de B, né? Então, esse então, gente, é o principal, porque é ele que vai ficar por último. Então, se ele vai ficar por último, ele é o principal. Vou colocar ele aqui fora, ó. Então, né, ó, conseguiu uma boa pontuação na prova. Então, eu tenho aqui o conectivo C, por exemplo, pontuação na prova, né? Eu não estou repetindo nenhuma das frases que nós estamos vendo aqui. E aí, simplesmente, aplica a fórmula 2 elevado a n. Vou contar quantas preposições tem, ó. 1, 2, 3, sem repetições. E vou colocar no lugar do n, ó, 2 elevado a 3, que vai dar exatamente 8. Nosso gabarito, letra E. Viu como é bem fácil? Então vamos lá de segunda questão para o concurso da PM de Pernambuco. Lembrando que nós vamos ter aqui noções de direito também, legislação institucional, se tiver no seu edital, que eu acredito que tem. E também vamos ter aqui outras disciplinas que vão te interessar, tá? Então vamos lá, segue aqui no nosso canal, não deixe de seguir a gente para acompanhar tudo certinho, totalmente gratuito. Vamos de segunda questão. Considere a proposição: a quantidade de vacinados aumenta ou o número de infectados será maior. O número de linhas da tabela verdade que corresponderá à proposição é igual a... Vamos lá, gente. Como é que nós vamos fazer aqui para identificar? Vamos ler direto aqui, ó. A quantidade de vacinados aumenta ou, olha só, um conectivo lógico aqui, né? O conectivo lógico
Ou, então significa que eu tenho aqui uma preposição simples no início, eu já vou apelidar ela de preposição a. O número de infectados será maior. Então, a separação é o conectivo ou, e o número de infectados será maior, eu vou colocar a letra B para representar eles. O número de linhas da tabela verdade, então essa já ficou fácil, tem uma, duas preposições, vai ser 2 elevado a n. Esse n representa a quantidade de preposições, tem duas, então vai ser 2 elevado a 2, que eu vou obter 4 como resposta. Nossa alternativa, letra B. Viu como é fácil achar o número de linhas da tabela verdade? Agora vamos lá de próxima questão. Na terceira questão, ó, formação e capacitação 2022, julgue os itens seguintes. Os itens, né? Considerando a preposição P, se o responsável pela indicação fizer sua parte e, olha só o conectivo E aqui, ó, seus aliados trabalharem duro, olha essa vírgula aqui, meu amigo, vencerão, né? Vencerão. Se você parar para pensar aqui, gente, nós temos 3 preposições. Ah, professor, mas aqui eu não tenho nenhum conectivo, como é que funciona? Às vezes, gente, quando a gente começa a frase com C, repare que a gente começou aqui, ó, com C, e em determinado momento na frase não apareceu então, esse então ele vai ser substituído por uma vírgula, e geralmente ele fica no final das orações, né? Então, bem aqui, ó, tem uma vírgula, ó, depois do fechamento de pensamento aqui, ó, seus aliados trabalharem duro, vírgula, vencerão. Essa vírgula simplesmente é o então. Então, significa que eu tenho aqui, ó, a responsável pela indicação, uma preposição. Seus aliados trabalharem duro, eu tenho outra preposição, preposição B. Vencerão, eu tenho outra preposição, né? Ele diz o seguinte, a tabela verdade associada à preposição P possui menos de 10 linhas e a nossa alternativa está correta. E para ficar bonitinho, você coloca aqui os conectivos, né? O C, então, é a seta. Então, você pode fazer até dessa forma aqui, ó, porque se resolve primeiro o início e depois fica o C, então. Mas não leve em consideração isso aqui ainda, tá, gente? Nós vamos ver detalhado como é que funciona no decorrer do nosso curso grátis aqui no YouTube. Lembrando que nosso curso é grátis aqui no YouTube e temos o nosso particular. Quiser fazer sua inscrição, link na descrição. Temos 3 preposições, professor. Então, pronto, é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 a gente já está careca de saber que é igual a 8. Ele diz, a tabela associada à preposição P possui menos de 10 linhas. Isso mesmo, ó, está correta. Correta a questão, né? Porque simplesmente é isso mesmo. Tem 3 preposições e o número de linhas é o número 8. Vamos lá de próxima. Eita, menina, agora sim o coro está engrossando. A quantidade de linhas da tabela verdade gerada pela construção da preposição composta apresentada abaixo. Bom, gente, quando estiver perguntando o número de linhas, não te preocupa tão necessariamente nos conectivos, né? Como você pode olhar aqui, ó, você olha para cá e já se assusta, né? Não sabe nem o que fazer. Mas calma, que não é assim, tá, gente? As preposições estão só divididas pelos conectivos. E aqui, quando aparece essa tipo uma expressão numérica, você simplesmente vai logo marcar as que repetem, né? Você vai ver as que se repetem. O P, ele se repete, professor? Se repete bem aqui, ó. Mas ele é da mesma forma? Não, ele tem um tiozinho aqui. E aí, meu amigo, você vai ver, gente, que essas repetições, quando está negando, você vai contar apenas uma vez, tá? Olha, tá repetindo bem aqui, ó. Então, você não vai contar já 3 vezes aqui, senão você vai se embananar tudo, né? Está se repetindo. Esse P, ele vai ser contado apenas uma vez. Então, significa que o P, eu tenho apenas uma vez ele. O R, tentar repetindo ele alguma vez, o R aqui, ó. Tá, o professor está repetindo bem aqui, ó. A única diferença é que está negando, né? Então, você vai contar apenas uma vez. Bom, tem outra palavra, tem o que, professor? O que está se repetindo? Está se repetindo bem aqui e só, né? Então, eu tenho 3 preposições. Então, professor, quer dizer que quando nega, significa que eu não vou contar mais uma preposição? Isso mesmo. E aí, nós já sabemos que a resposta até aqui, ó, é a letra C, né? 8, ó. Mas eu tá na dúvida, aplica a fórmula 2 elevado a n. N é o número de posições, eu tenho 1, 2, 3, então vai ser 2 elevado a 3, que vai dar 8, né? Exatamente 8. E essa foi a nossa 4ª questão de número de linhas de tabela verdade, de como é que funciona. Vamos lá, de 5ª questão. A tabela verdade de uma proposição composta tem 128 linhas, né?
de resposta, cada uma delas resultante das combinações possíveis do número de proposições simples envolvidas, número esse igual a 4, 5, 6 ou 7. Para a gente responder essa pergunta aqui, nós vamos responder ao contrário, né? Porque a gente já sabe o número de linhas. Nós usamos a fórmula agorinha, né? 2 elevado a n, para saber o número total de linhas. E aqui nós já temos, né, o número total de linhas, que é 128 linhas. Né? Esse 128 já é a resposta do número total de linhas. Mas eu quero separar, gente, a parte, quantas proposições tem. Né? Tá escrito aqui, ó, cada uma delas resultante das combinações possíveis do número de proposições simples envolvidas. Número esse, ó, quando fala número esse, nós estamos se referindo às preposições simples que está dizendo aqui na parte de baixo do comando. Tá? E agora, professor, como é que eu faço isso? E aí, para você saber essa parte aqui, meu amigo, você vai ter que decompor esse 128, né, em fatores primos, o famoso MMC, que passa essa linha aqui e vai dividindo. Nós vamos começar por 2, ó, 2, aí vai dar 64, 64 dividido para 2 vai dar 32, vai dar por 2 que vai dar 16, vai dar por 2 que vai dar 8, vai dar por 2 que vai dar 4, vai dar por 2 que vai dar 2, e vai dar 2 e vai dar 1. Simplesmente eu vou finalizar aqui. Essa combinação, gente, você vai combinar ela do número de vezes, né? Essa combinação que está aqui do lado, ó, vai representar a quantidade de repetições que eu tenho aqui no n, ó, na elevação do 2. Então, quantos números 2 eu tenho, gente? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Beleza, meu amigo. Já fizemos aqui a decomposição e essa decomposição vai servir para o seguinte, para melhorar o nosso cálculo, nós vamos escrever aqui, ó, que esse 128 aqui nós vamos alterar ele, não vai ser mais 128, tá? O 2, nós vamos colocar um pezinho aqui para a gente representar o número de preposições e vamos pegar esse 128 e vai ficar 2 elevado ao número 7. E aí nós vamos resolver. Eu tenho uma igualdade aqui de potências e para a gente resolver essa igualdade de potências, você simplesmente vai reparar se a base é igual. Bom, se você olhar direitinho aqui, ó, a base é igual, é 2. Então, simplesmente eu posso cortar aqui, ó, os números da base e ficar simplesmente os números de cima. Então, vou colocar aqui, ó, P é igual a 7, tá bom? E aí, meu amigo, simplesmente nós achamos o número, né, de preposições simples envolvidas nessa tabela aí que teve 128 linhas. Então, significa que eu tive lá a preposição A, preposição B, C, D, E, F, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e G. Ó. Tivemos todas essas preposições para simplesmente a gente identificar que teve 128 linhas na tabela verdade. E a nossa alternativa correta é D de Deus, e Deus que vai iluminar a sua prova lá no dia do seu concurso, no dia da sua aprovação. E para quase fecharmos aqui a nossa aula, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo rapidamente para vocês, o mais rápido possível, para tirar suas dúvidas, te ajudar no seu concurso, no teu tão sonhado. Saiba que aqui a nossa equipe Matemática Prova está empenhada na sua aprovação. E não esquecendo, entre para a nossa turma, né, gente? Entre para a nossa turma de RLM, o link vai estar aqui no comentário fixado, no primeiro comentário fixado, na descrição, e não perca essa oportunidade de aprender comigo, né, conversar comigo via Meet ali, ter PDF, questões, né, com valor maravilhoso, apenas R$50 as inscrições, lembrando que são limitadíssimas, apenas 50 vagas, como eu falei para vocês lá no início. Quando tiver a outra turma já vai ser R$100, tá? E já vai ser apenas 100, mais 50 oportunidades para você. E agora tem um recadinho aí muito importante para você. Bom, galera do meu canal, esse foi o vídeo de hoje e chegou a parte mais bacana do vídeo, aonde eu te convido a entrar na nossa turma de raciocínio lógico e de direito, aonde nós vamos estudar as matérias de legislação constitucional e algumas de lei extravagante, até mesmo direitos humanos. Para você entrar nessa turma, você vai clicar no link que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e vai falar diretamente comigo. Mas, professor, é de graça? Não, meu amigo, mas o preço faz parecer que é.
Apenas R$ 100 você vai estudar comigo com aulas online, aulas em PDFs, materiais de questões inéditas para você. Quer entrar para a nossa turma? Corre, porque as vagas são limitadíssimas. Nessa primeira turma, eu vou liberar apenas 200 vagas. Então corre para não perder, vai logo aqui e se inscreve. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você não for entrar na turma, acompanhe porque vai ter vídeos de graça aqui, de raciocínio lógico e de direito. Então, vai perder essa chance, caro aluno? Futuro PM de Pernambuco. Vem comigo e já ativa o sininho para não perder o próximo vídeo.